Então, vamos olhar aqui na apostila toda. Encerrando esta série sobre o dualismo do Evangelho, falaremos sobre as ovelhas e os bodes. Tá? No contexto do julgamento final, haverá uma separação identificada no Evangelho de Mateus como uma separação entre ovelhas e bodes. Os cristãos verdadeiros são comparados às ovelhas e os falsos comparados aos bodes. Examinando algumas características e diferenças entre os dois animais, entenderemos muitas coisas que o Senhor Jesus quis dizer ao fazer esta comparação. Notemos em primeiro lugar a posição em que são colocados em relação ao trono da glória de Cristo. As ovelhas à destra, quer dizer, à direita. Isto simboliza pessoas de confiança, aqueles que dão apoio, que são fiéis, estáveis e responsáveis. Os bodes são colocados à esquerda, isto é, aqueles que não são de confiança, não dão apoio, são desleais, são instáveis e irresponsáveis, quer dizer, exatamente o contrário. Tá? Tem muito pastor que gosta disso aqui, porque ele se coloca na posição daquele que está sentado no trono. E aí ele está lá e os membros dele, né? Os bodes à esquerda e as ovelhas à direita. Mas aqui quem está sentado no trono da glória, quem é? Respondem vocês. Okay. Quem está sentado no trono? Jesus. É Jesus. Então quem é que vai fazer esse julgamento? Jesus. Então não é nenhum homem que faz. Não é nenhum pastor, não é nenhum líder. Só quem pode, tem autoridade, vamos dizer assim, e capacidade para fazer esse julgamento, julgar entre um e outro, é Jesus, não tem outro que tem essa capacidade. É como a questão do joio e do trigo, é semelhante, né? Porque só quem conhece o coração das pessoas é Deus. Só Ele que pode fazer, no fim, a separação. Aqui, então, é um outro tipo de comparação, né? Por exemplo, aqui à direita, à destra, são aquelas pessoas de confiança, aquelas pessoas a quem você pode colocar coisas na mão dessa pessoa que ela é de confiança, ela não vai surrupiar, ela não vai tirar, né? Ela não vai enganar você, não vai tentar te ludibriar, ela é uma pessoa de confiança. São aquelas pessoas que dão apoio, né, para você. Isso aí é em relação a outras pessoas, não é somente em relação a Jesus. É em relação a outras pessoas. São pessoas de confiança, pessoas que apoiam, né, que ajudam, né, que dão assistência, né, que servem, né, vamos dizer assim, que são fiéis, né, tipo, ela não vai te trair, ela não vai te, sei lá, de repente virar casaca com você, tal, essas coisas. Ela é estável, quer dizer, ela não é aquela pessoa, um dia tá, outro dia não tá. Um dia vai, outro dia não vai, né? Um dia, vamos dizer assim, eu acho que o pior tipo de pessoa que você tem para você trabalhar junto é esse tipo de pessoa. É a pessoa instável. Tem dias que ela vai, que ela tá com ânimo, que ela tá, né, dá aquele gás e tal, e tem dias que ela parece um balão furado. Tá murcha, que nem uma bexiga estourada. Ela fica imprestável, não serve, não pode contar com ela para nada aquele dia. Então é aquele tipo de pessoa que você não vai poder contar com ela. E não, esse é o caso da pessoa estável, né? E instável. Eu estou falando aqui das estáveis, aquela que está ponta firme, aquela que está sempre com você.
e é responsável, né? Como é que vocês definiriam uma pessoa responsável? Aquela pessoa que faz tudo certo, né? É uma pessoa tranquila, uma pessoa que Não, tem... aí é questão de temperamento. Não, responsável. comprometimento. Compromisso. Mais ou menos isso que eu queria dizer. É isso mesmo. É uma pessoa que tem compromisso. Entende? Ela é responsável. Ela não é aquele tipo de pessoa que te deixa na mão. Né? Que te deixa na mão. Né? Você precisa dela, está contando com ela e no fim ela te deixa na mão. De repente você está, assim, Precisando de ajuda. dependendo de uma carona dela. Você está na dependência dela. Você só foi naquele lugar onde o Judas perdeu as botas porque ela prometeu para você que ia te dar carona. Prometeu, não, vou. Aí quando você chega lá, ela não está. E você não tem carona para voltar. É uma pessoa o quê? Irresponsável. Ela não te ligou, ela não te avisou. Ela falou, desculpa, aconteceu um problema de última hora, eu não vou poder ir aí. Melhor você não ir, porque eu não sei se vai ter alguém para te trazer. Então, ela se preocupa. Então isso é uma pessoa responsável. Então esse é o tipo de pessoa que Jesus compara com ovelhas. Ovelhas. Os bodes são colocados à esquerda e eles são exatamente o oposto. Não são de confiança, não dão apoio, são desleais, são instáveis e são irresponsáveis. Tá? Então eles são colocados à esquerda. A diferença entre ovelhas e bodes fica muito evidente no tipo de temperamento que um animal tem e que o outro tem. Vocês sabem que animais também têm temperamento, que não seres humanos. Né? Eles também... Temperamento que eu digo é um tipo, o animal tem um jeito de ser, uma forma de ser. Entende? E uma espécie, muitas vezes, de animal é diferente de outra espécie. Então, por que Jesus fez essa comparação entre ovelhas e bodes? Aqui, em primeiro lugar, as ovelhas são totalmente dependentes do pastor. Que seria Jesus. Sempre é Jesus, exatamente, sempre é Jesus o nosso guia, a nossa referência, sempre é Jesus. Então as ovelhas são totalmente dependentes As ovelhas são totalmente dependentes do pastor. Se o pastor não cuidar delas, elas fogem. Não, elas morrem. Morrem, né? Porque elas são... Elas morrem. Se o pastor, por exemplo, a ovelha, ela não consegue, como é que eu vou dizer? Na verdade, vamos dizer assim, a ovelha é um bicho meio tonto, meio bobo. Ele, sim, é um tipo de bicho meio abobado, meio tonto. Ele é uma presa fácil para qualquer predador. Porque ele se descontrola. Se ele não tiver ninguém que o dirija, o guie e a proteja, né, no caso a ovelha, ela se descontrola. Ela fica. Ela fica que nem uma barata tonta. É igual que eles vão supor, pessoas mesmo, se você for ver. Aquelas pessoas. E pessoas também que são dependentes dos outros. Mas no caso aqui, nessa condição, não é negativo. É positivo em relação ao pastor. Em relação ao pastor. Tá? Então, a ovelha, uma das características dela é que ela é dependente do pastor. Tá? Ela precisa que o pastor conduza ela a um bom pasto, ela precisa que o pastor conduza ela a um lugar onde tem água. Ela não sabe procurar bons pastos, ela não sabe procurar água. Entende? Agora os bodes não.
Eles são completamente independentes. Ele se vira. Entende? Ele se vira. Ele não fica... É incrível, que parece uma coisa positiva, mas para vamos dizer assim, o ponto de vista de Deus, não é. Entende? Os bodes são independentes. Ele não precisa que ninguém conduza ele ao melhor pasto, ele não precisa que ninguém conduza ele à água, ele vai e se vira. Solta ele vai e se vira. E se vira. E sobrevive. E tá lá. Entende? Tá sempre lá. Só que isso, como eu falei antes, aos olhos do pastor, não é uma boa característica. Porque a ovelha é dependente do pastor, mas o bode não é. Ele acha que... Ele é autoconfiante. E isso, em relação, para quem quer ter, vamos dizer assim, um relacionamento com Deus, se torna um problema. O excesso de independência, o excesso de autoconfiança. O que acontece? Você perde Deus de foco. Você acaba perdendo Deus de... como é que eu vou dizer? Você sai fora do trilho, você sai fora da linha. Porque você tem uma autoconfiança muito grande, né? Você é totalmente independente, então você não depende de uma direção de Deus. Você vai fazendo, você vai tocando, você vai indo. Só que muitas vezes, o que vai acontecer? Você vai sair fora do plano de Deus, vai sair fora da vontade de Deus. Vai acabar conseguindo determinadas coisas com o seu próprio esforço, mas essas coisas não vão ter nenhum acréscimo para o reino de Deus. Serão coisas que você pode até conquistar aqui, mas elas não vão te levar, em relação a Deus, em relação ao reino de Deus, elas não vão te levar a lugar nenhum. O que você vai conquistar é o que você vai ter aqui e vai ficar aqui mesmo e não vai ter nenhum fruto. Então só quem pode dar realmente fruto para Deus é aquele que vive dependente de Deus, que precisa da direção de Deus e que não faz nada, não se move sem a direção dele, que é a característica da ovelha. O bode é exatamente o oposto. Vai fazendo, vai desenvolvendo, vai fazendo, mas acaba não chegando a lugar nenhum, acaba perdendo foco, perdendo Deus de vista. Aí já não ora mais, já não busca mais direção na palavra, já não vai fazendo. E muitas vezes o que acontece? Se desvia do caminho, acaba saindo, perdendo. Geralmente o bode, vamos dizer assim, ele acaba mudando de religião, acaba abandonando, acaba ou se tornando ateu, porque ele sai tanto fora, é tão autoconfiante que ele... Será que precisa mesmo de Deus? Será que existe mesmo um Deus? Entende? Ele já começa a se desviar, a sair. Geralmente é isso que acontece. E quando ele fica, vamos dizer assim, ainda mantendo, vamos dizer assim, a religião, ele se torna totalmente infrutífero, porque ele carece de uma dependência de Deus. Outra questão: ovelhas só comem o que o pastor lhes oferece. Bodes comem de tudo. Qual é a vantagem que a ovelha tem nessa questão? Ela só come aquilo que vem da mão do pastor, aquilo que o pastor proporciona, aquilo que o pastor lhe oferece. O pastor chega, esse é um bom alimento, pode comer, entende?
Agora o bode não. O bode come capim, que nem a ovelha, mas ele come também borracha, come papel, come plástico, ele come tudo. Se você soltar um bode aqui e ele estiver com muita fome, ele começa a comer isso aqui. Ele começa a mastigar isso aqui. O bode pegou lá. Ele come a bolacha e começa a comer o papel também. Ele come de tudo. Entende? Então ele é tão independente que não precisa de ração, que você dê a ração para ele. Ele come o que tiver aí de fácil, que ele puder mastigar, ele vai comer. Aqui esse papel, a caixa, a flor de plástico, ele come tudo. Então essa é a questão. Também o bode acaba, né, comendo alguma coisa que sempre vai acabar fazendo mal para ele. Né? Vai acabar fazendo mal para ele. Ele não espera o pastor, ele não espera comer apenas o que o pastor lhe oferece, que é um bom alimento. Ele vai comendo de tudo, né? Ele está aqui, ele está, vamos dizer, na igreja, ouvindo a palavra de Deus, tal. Aí ele ouve falar que tem um profeta ali que está profetizando, aí ele vai lá na internet, começa a escutar isso, começa a escutar aquilo, começa a escutar uns caras que falam alguma coisa meio estranha, então ele começa a assimilar aquilo, ele vai comendo de tudo. Vai comendo de tudo. É isso, essa é a característica do bode. Outra questão, as ovelhas andam juntas. Se você soltar umas ovelhas no campo, o que elas vão fazer? Elas não vão se espalhar, o que elas fazem? Elas ficam tudo juntinho, andando tudo juntinho. Elas ficam bem juntas, elas não se separam. É uma coisa até bonita de se ver. Você solta elas no pasto, elas vão tudo juntinho pro mesmo lado. Quase uma tropeçando na outra, de tão junta que anda. O bode, exatamente o oposto. Sai tudo correndo para tudo quanto é lado. Entende? As ovelhas são dóceis e tratáveis. Entende? Elas são mansas. Ovelha mansa. Você nunca vai dizer que uma ovelha atacou e matou alguém. Entende? Porque elas são mansas, elas são tratáveis. Elas podem ser conduzidas facilmente. Às vezes não precisa nem de um homem para conduzir a ovelha. Um cachorro treinado conduz ovelhas. Nossa. Entende? Nunca ouviram falar do cão pastor que tem lá na Europa, lá nas regiões que se cria ovelha na Europa? Então, elas são tão dóceis, tão tratáveis que até um cachorro consegue conduzir. Um cachorro treinado, óbvio. Cachorro treinado para isso. Um vídeo que o cachorro consegue, tipo, parece um torneio, ele consegue juntar as ovelhas em círculo, conduzir ela, da hora. Vocês já assistiram o filme que passou já? Acho que vocês não é do tempo de vocês. É um filme que até ganhou o Oscar, que era um porquinho que aprendia a pastorear a ovelha. É um filme. Se fosse os 3 porquinhos. Não. Poderia. É Baby, o porquinho atrapalhado. Tá, já sei. Então, é isso aí. A menina coloca ele na mão e leva lá pra escola? Não, se for esse, eu não assisti. Agora, os bodes, contrário, eles são teimosos, marrudos e violentos. Entende? Eles podem te atacar. Entende? Se você, de repente, quer obrigar eles a fazer uma coisa ou ir para algum lugar que eles não querem ir, e eles são teimosos, se eles estão comendo uma porcaria, você não consegue tirar deles aquela porcaria porque eles querem comer aquilo. E eles te desafiam, eles vão, se você partir para cima deles, eles partem para cima de você, eles são violentos, entende? Então é mais ou menos isso. Por que Jesus
comparou os bons às ovelhas e os maus aos bodes. Porque os bons vão segui-lo, como a ovelha segue o pastor e conhece a voz do pastor. Jesus falou lá em João capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, porque essa é uma outra característica da ovelha. Ela identifica a voz do pastor. E se chega um outro pastor lá, estou falando assim, como é na realidade, na natureza. Chega algum outro pastor lá que elas não reconhecem a voz, elas não vão atrás dele. Inteligente, né? Elas têm essa sensibilidade. Né? Não, achei que o João podia. Elas acostumam com aquela voz, com aquela forma de ser, ou com aquela não é bem a voz em si, mas o jeito do pastor, a maneira como ele chama, a maneira como ele fala, os sons que ele emite assim para chamar, para parar, tá? Elas se identificam, e aquela tonalidade que é típica daquele homem, daquele pastor que cuida delas. Elas acostumam com aquela voz. E se chega outro com uma voz diferente, elas não reconhecem e não vão. Então, por isso que Jesus ele fez essa comparação. Né? Os bons são as ovelhas e os maus são os bodes. Ao contrário, né? As ovelhas aqui, à direita, e os bodes aqui, à esquerda. Tá? E ele falou isso dentro desse contexto, o contexto da caridade, o contexto da sensibilidade ao próximo. Entende? Qual era a característica das ovelhas? Quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Quando eu estava sem roupa, vocês me vestiram. Eu era estrangeiro, vocês me receberam. Eu estava preso, você foi me visitar. Estava doente, você foi me ver. Tal. E os bodes, o contrário. Essa é a questão. Os bodes acabam se tornando tão independentes, tão autoconfiantes, tão marrudos, tão violentos, tão teimosos, tão dispersos, que eles não ligam para o próximo. Não ligam para as necessidades dos outros. Eles seguem o caminho deles. A característica da ovelha é exatamente o contrário. Ela se preocupa, ela se sensibiliza e ela vai ajudar o próximo. Então, um dos critérios que Deus vai usar no fim é esse. Aqueles que fizeram o bem e aqueles que não fizeram. Não é questão de fizeram o mal, basta não fazer para... não sei quem, se foi Martin Luther King que falou uma frase que às vezes aparece em filmes, em alguns filmes aí. Para que o mal prolifere, é preciso que os bons... Só é preciso que os bons não façam nada. Entende? Eu não sei se vocês já ouviram. Às vezes tem filmes aí que, de repente, essa frase aparece. Né? É de Martin Luther King. Para que o mal prolifere, basta que os bons não façam nada. Se omitam. Então o bode é esse aí, essa questão, aquele que se omite, aquele que não se envolve, aquele que, eu cuido de mim, eu tenho já as minhas ideias, eu tenho meu jeito de ser, a minha forma de ser, e tal, eu faço muito em cuidar de mim mesmo, então vocês que se virem. Então essa é a diferença. E Deus está olhando isso, né? Ele está reparando, e Ele está separando as pessoas assim, já tem um lugar garantido na esquerda do trono, entende? E aqueles que estão se envolvendo, aqueles que estão se comprometendo,
já estão garantindo o seu lugar na Direito. direita. Certo? Então é isso. Tem alguma pergunta? Passou mal rápido, né? É que a gente foi rapidinho, né? Pode desligar aí, João. Desculpa, tá